Olá, bem-vindo ao Bora Aprender Matemática pelo YouTube. Sou a professora Gabriela Silva e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre média geométrica e média harmônica, certo? Já tem aula aqui de média aritmética simples e ponderada. Nessa aula a gente vai ver essas duas médias que não são, de certa forma, tão comum, né? A média geométrica, como está aqui, coloquei especificada aqui para vocês, a média geométrica entre um conjunto de n dados. Então, aqui eu vou ter um conjunto de n números, certo? É a raiz enésima da multiplicação desses dados. Então, se eu tenho aqui um conjunto com x1, x2, x3 até xn, a média geométrica vai ser quem? A raiz enésima de x1 vezes x2 vezes x3 vezes até xn, certo? Até esse meu último termo. Então, vamos ver aqui um exemplo para a gente ver na prática como é que fica. Vamos lá, né? Qual é a média geométrica entre os números 2, 8 e 32? Então, vamos calcular aqui a média geométrica pela fórmula explícita acima. A gente coloca essa barrinha aqui para representar, né? Então, a gente vai ter aqui a média geométrica, ou poderia representar como sendo mg, tanto faz. A média geométrica como sendo a raiz. Como eu tenho aqui 3 valores, então a gente vai ter raiz cúbica de 2 vezes 8 vezes 32. E a gente sabe que 2 vezes 8, a gente vai ter aqui a raiz cúbica, 2 vezes 8, 16, vezes 32. E vamos calcular aqui do lado, 16 vezes 32. 512, né? A raiz cúbica de 512. Então, quem é a raiz cúbica de 512? A gente vai ter que essa média geométrica vai ser igual a 8. Porque 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, 512. Certo? É mais uma aplicação de fórmula, tá? O que é que pode cair em questões externas ou prova de vestibulares? É a comparação entre as três médias, entre as quatro, né? Média aritmética, média ponderada, média geométrica e média harmônica. Ou média aritmética simples, geométrica e harmônica, certo? Uma comparação entre os valores para ver qual das três vai ser maior ou menor, dependendo do enunciado da questão, tá bom? Nesse momento, eu só estou dando uma explanação geral desse conteúdo. Então, fica aqui a aplicação da fórmula. A média harmônica é um conjunto de n dados, é obtida dividindo a quantidade de dados pela soma dos inversos dos dados. Considerando aqui um conjunto, né, eu vou ter x1, x2, x3 até xn. Então, como é que eu calculo a média harmônica? Eu vou ter primeiro, no meu numerador aqui, a quantidade de valores que eu tiver, e no meu denominador vai ser a soma das frações, certo? Dos inversos de cada termo desse conjunto de dados. Então, vamos lá ao exemplo. Qual é a média harmônica entre 2, 5 e 10? Como é que a gente calcula aqui? Então, a gente volta lá, ok? Vamos para a aplicação da fórmula. Deixa eu voltar aqui para o pincel. Vamos lá. A gente representa por H, certo? Isso é igual a quem? Como eu tenho 3 valores, então teremos aqui 3, né? No meu numerador. Quem serão os denominadores? O inverso de cada valor. Então, quem é o primeiro valor? 2. Então, fica 1 sobre 2. Mais quem é o segundo valor? 5. 1 sobre 5. Mais quem é o terceiro valor? 1 sobre 10. Então, aqui eu vou ter, no meu denominador, eu vou ter uma soma de frações. Então, a gente precisa primeiro resolver essa soma de frações, tá, pessoal? Então, eu vou repetir aqui o numerador. Nessa soma de frações aqui, eu percebo o seguinte, que os denominadores são 2, 5 e 10. Quem vai ser o MMC de 2, 5 e 10? A gente percebe que é 10, né? Então, eu já sei que aqui eu vou ter 10 como denominador. Vou ter aqui um 10 como denominador da fração de baixo. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 1, 5.
mais 10 dividido por 5 é 2, 2 vezes 1, 2. 10 dividido por 10 é 1, 1 vezes 1, 1. Então, aqui teremos 3 dividido por 8 sobre 10. Aqui a gente tem fração de fração, então eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda fração, certo? E aí a gente vai ter como resultado a média harmônica, vai ter como resultado 30 sobre 8, né? E aí a gente pode dividir 30 sobre 8, aqui de lado. Quanto é que vai ter aqui? 6 vezes 8 vai ser... 6 vezes 8 é 48, né? Então, não é 6. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 8, 24. Para 30 sobram 6. Coloco o zero aqui, vírgula. A gente vai ter 7 vezes 8, 56. Então, é 7. Sobrariam 4 e 5. 3,75, não é isso? Então, com isso, a gente consegue resolver essa parte de média. Então, tá aqui, pessoal, de forma bem resumida, média geométrica e média harmônica, para a gente entender aqui de forma geral, tá? Aqui, o que a gente faz é uma aplicação de fórmulas, mas o que a gente precisa entender? Que, de certa forma, o que se pede média geométrica harmônica e média geométrica e média harmônica, é mais uma aplicação de fórmula, mesmo que a gente tenha que comparar com outros valores, com outro tipo de média, certo? Ficamos por aqui, bons estudos e até a próxima aula.